Mind the Gap. Mind the Gap. Boa noite e bem-vindos a Mind the Gap 2020, evento inovador na oftalmologia, trazendo conceitos amplos e práticos para o dia a dia do oftalmologista. Mind the Gap, ou traduzindo, cuidado. Cuidado com as falhas no diagnóstico e no tratamento das doenças oftalmológicas. E cuidado também o que oferece aos seus pacientes. Mind the Gap é um evento resultado de uma parceria longa da OFTA, Indústria Farmacêutica, e Oftalmologia USP. No seu histórico, Mind the Gap foi realizado em diversas cidades do Brasil, iniciando em 2017 em São Paulo, no Congresso da USP, no final do ano, e depois, em 2018, começou pelo Rio de Janeiro, foi para Curitiba, Salvador e terminou em Goiânia. Em 2019, iniciamos em Porto Alegre, visitamos Rio de Janeiro novamente e terminamos em Recife. Em 2020, a gente tinha planos de ir para Brasília e Fortaleza, mas viramos nível Brasil desse Mind the Gap especial que vocês estão participando pela segunda vez. Na sua agenda especial do Mind the Gap hoje à noite, teremos o prazer de assistir a doutora Marília Salakian, chefe do Serviço de Catarata da Oftalmologia USP, e sua aula, o controle das inflamações cirúrgicas, edema colecistoide e papel da AINES nessa situação. Na sequência, teremos o Dr. Marcelo Vieira Neto, no caso da cirurgia refrativa, e voltamos com a doutora Marília Salakian e um lançamento do Dr. Agesic, um produto novo da OFTA, no caso clínico de catarata. Na parte final, que bem interativa, teremos de volta a professora Remo Suzana Júnior, nosso titular da Oftalmologia USP, junto com os palestrantes de hoje, doutora Marisa Vecchian e doutora Marcelo Neto. Na sequência, momento OFTA, e seguimos com as palestras. Se tiver alguma pergunta, alguma participação, por favor, envie pelo formulário que foi disponibilizado na inscrição e esperamos responder o máximo que puder no final. É um grande prazer estar com todos vocês aqui. Vou compartilhar minha apresentação. Então, sou o Marcelo Carletti, coordeno marketing da OFTA, e a OFTA, que nesse momento se adaptou a toda a pandemia, né, com muitas ações também via web meeting como esse. Como o Mirko comentou, a gente é parceiro já de 4 anos do projeto Mind the Gap, e esse ano transformamos nesses eventos realizados à distância via web meeting. Então, nesse evento de hoje, é mais um orgulho da OFTA estar participando com toda a equipe da Universidade de São Paulo. Agradecendo sempre o professor Remo Suzana, o doutor Mirko, com todo o trabalho de organização, e aos palestrantes, a doutora Marília, o doutor Marcelo Vieira, a doutora Ruth Santos, que estará no próximo evento, na próxima quarta-feira, e o doutor Marcelo Macedo. E sempre lembrando que a OFTA Vision Health é a unidade de negócio de oftalmologia do maior grupo corporativo holding, que é o grupo NC Pharma, que tem faturamento acima de 14 bilhões de reais ao ano, né? E é uma Big Pharma nacional, já com presença na Europa e nos Estados Unidos também. Com qualidade, tecnologia, inovação, é a mais moderna fábrica de colírios da América Latina, o maior centro de pesquisa e desenvolvimento da América Latina, mais de 400 profissionais, e sempre investindo em educação médica continuada, que é o nosso foco. Todo esse trabalho, desde janeiro de 2018, já no primeiro ano, foi o maior crescimento da indústria farmacêutica, a unidade de negócio OFTA, maior crescimento em 2019 das empresas que trabalham na oftalmologia brasileira, maior investimento nesse ano, com a duplicação da força de vendas, e também temos orgulho de já ser o segundo ano consecutivo como patronos do Conselho Brasileiro de Oftalmologia.
Só compartilhando com vocês um pouco do que está acontecendo em termos de venda no mercado farmacêutico nacional, vocês podem observar que aqui no mercado ético, que é de prescrição, no mês de maio de 2020, houve uma queda de 30,2% em relação ao mesmo mês de maio de 2019. Então, a pandemia está impactando todo o mercado brasileiro e no mercado farmacêutico não é diferente. Porém, a OFTA, no mesmo período, comparando maio de 20 a maio de 2019, cresceu 23,6%. Isso demonstra todo esse trabalho de parceria e comprometimento com a oftalmologia e com a educação médica continuada. Quando avaliamos também a parte de prescrição, onde a prescrição no período acumulado janeiro-maio, no Brasil, no mercado de oftalmologia, cresceu 4,1%, a OFTA é a que mais cresceu, com 21% de evolução nas prescrições no mercado brasileiro de oftalmologia. E também a gente vem galgando em pouco tempo, né, que a gente está no mercado, já, porque a maioria dos outros players já tem 16, 17, 20, 50 anos de mercado, a gente vem subindo posições mês a mês, e com o forte pipeline que a gente tem para os próximos anos, com certeza o nosso objetivo é ficar na liderança, ou bem próximo da liderança nos próximos anos. Temos uma linha de produtos muito forte, a mais completa para glaucoma, com todas as prostaglandinas, a melhor linha de colírios para tratamento dry eye, com a única carmelose a 1% e o único hialuronato de sódio a 0,40%. E agora estamos trazendo uma marca muito forte no mercado brasileiro, que é o Toragesic, para a apresentação de colírio, que é o Toragesic Ofta. O Toragesic, gente, vou comentar um pouquinho com vocês, dentro de todos os produtos do mercado farmacêutico brasileiro, ele está na 48ª posição em faturamento. Ele fatura, assim, a cada 12 meses, entre 140 e 150 milhões de reais. Para vocês terem uma noção disso, ele seria um laboratório farmacêutico dentro do top 80 de todos os laboratórios, só a venda da marca Toragesic. Então, é muito orgulho trazer para a oftalmologia essa marca tradicional, com 16 anos de mercado. Já são milhões de pacientes tratados, né? O produto é prescrito por especialidades clínico geral, ortopedista, onco, reumato, até dentistas. E já ganhou uma série de prêmios também da indústria farmacêutica. Então, agora a gente tem a marca mais forte em anti-inflamatório e não esteroides, agora na oftalmologia brasileira. Antes de passar a terminar, eu lembro que a gente terá, ao fim do evento, o sorteio de 5 inscrições para o próximo congresso da USP, no final do ano. Então, tenha um ótimo evento, muito obrigado, e a OFTA está junto na luta contra o coronavírus. Muito obrigado. Olá, pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um evento, Mind the Gap, da USP. E hoje nós vamos conversar sobre o papel dos anti-inflamatórios não hormonais no controle da inflamação nas nossas cirurgias de refrativa e de catarata, principalmente, e a importância na prevenção e no tratamento do edema macular cistoide em cirurgia de catarata. Nós todos sabemos que houve uma evolução tecnológica muito grande nos últimos anos em todos os segmentos, em todas as cirurgias. E como nós vamos mencionar principalmente catarata e refrativa, dessas que eu vou me deter mais. Na catarata, apesar do desenvolvimento tecnológico, da mudança das incisões que reduziram, das lentes dobráveis, de ter havido a transição da extracapsular para FACO, a inflamação ainda é uma rotina no nosso dia a dia.
E nós devemos ter muita atenção no modo que nós lidamos com essa inflamação. Apesar do trauma cirúrgico ter sido reduzido, mesma coisa nas refrativas, com as novas técnicas que surgiram, a cascata inflamatória ainda é um componente importante para nós termos um resultado cirúrgico adequado. A liberação das prostaglandinas que acontece através da ativação da cascata do ácido araquidônico, ela acaba nos trazendo para os nossos pacientes muito desconforto, um atraso na evolução pós-cirúrgica, dependendo das medicações que nós utilizarmos, e resultados subótimos muitas vezes. Uma demora do paciente ter uma boa acuidade visual, com qualidade, e isso traz muitas repercussões na cirurgia de catarata e de refrativa atual. Então, para que nós podemos utilizar os anti-inflamatórios não hormonais? Nós podemos utilizá-los para a profilaxia das inflamações e do edema macular cistoide, tanto em cirurgia de catarata como em refrativa, no caso do edema macular só em catarata, né? E também para tratamento dessas inflamações. Então, em ambos os casos, elas são fundamentais, esses medicamentos, essa classe de medicamentos. Em cirurgia refrativa, qual o papel, como nós podemos modular essa inflamação? Os anti-inflamatórios não hormonais, eles podem trazer uma redução do desconforto e da fotofobia durante o procedimento e, inclusive, após o procedimento. Então, se nós administrarmos esses medicamentos antes da cirurgia, isso traz um conforto maior na realização do procedimento, diminui a dor durante a cirurgia. Existe também uma redução da inflamação relacionada a essa cirurgia e uma modulação melhor da cicatrização desses procedimentos, tanto no PRK como no LASIK. E é muito importante nós lembrarmos da importância do uso adjunto dos anti-inflamatórios não hormonais em pacientes córticos sensíveis. Então, existem pacientes, principalmente nos que usam um longo tempo de corticoides, eles podem ter um aumento da pressão intraocular. Isso nós usamos um tempo mais prolongado no PRK, principalmente. E em pacientes córticos sensíveis, isso pode ser, pode haver um aumento da pressão intraocular. Portanto, se você usar conjuntamente o hormonal com o não hormonal, você consegue ter uma modulação melhor, não deixar essa pressão atingir níveis elevados. Então, esse é um uso muito importante dessa medicação. E na cirurgia de catarata, para que poderiam ser úteis os anti-inflamatórios não hormonais? Da mesma forma, eles reduzem a dor e desconforto durante e após o procedimento, principalmente se você usa anestesia tópica. Nós utilizamos de rotina anestesia tópica, mas sempre com anestesia em sala. Mesmo assim, é importante você utilizar um anti-inflamatório não hormonal. Ele pode atuar também na prevenção da miose intraoperatória, reduzindo a chance de você ter a miose e reduzindo enormemente as complicações cirúrgicas. Nós sabemos que a miose é uma das maiores causas de complicações intraoperatórias. Mas, no meu caso, a atenção maior e o motivo de eu usar em todas as minhas cirurgias é pela redução da inflamação relacionada à cirurgia, que eu observo um papel importante nesse sentido, e ele é um adjunto que não vai aumentar a pressão intraocular dos pacientes, e também para prevenção e, às vezes, tratamento do edema macular cistoide, tá? Lembrando como funciona a cascata do ácido araquidônico. Então, o trauma representado pela cirurgia desencadeia essa cadeia, a liberação do ácido araquidônico e da ciclooxigenase, dessas enzimas inflamatórias, onde que age o corticoide e onde que age o anti-inflamatório não hormonal. Eles agem em pontos diferentes da cadeia. O corticosteroide age inibindo a fosfolipase A2.
Já o anti-inflamatório não hormonal, ele inibe a ciclooxigenase, inibindo a liberação das prostaglandinas e todos esses efeitos deletérios, como as reações alérgicas, no caso de uma conjuntivite alérgica, né, a miose na cirurgia, a inflamação ocular, responsável pelo edema macular cistoide, a fotofobia e o aumento da sensibilidade à dor. Então, bloqueando essa cascata em dois pontos diferentes, ocorre uma sobreposição de efeitos, um efeito aditivo dessas duas medicações. Então, na inflamação em cirurgia de catarata, existe sim um benefício, tanto na profilaxia como no tratamento da inflamação pós-cirurgia. Eles são mais efetivos que o corticoide tópico no restabelecimento da barreira hematoaquosa. Estudos sugerem, como eu já comentei, um efeito aditivo aos corticoides dos anti-inflamatórios não hormonais, mas eles não têm efeito nas prostaglandinas já existentes. Então, quando ocorre a liberação das prostaglandinas, a cascata já foi desencadeada. Não adianta, você vai só agir tentando combater esse prejuízo que você já teve. Por isso, o ideal é você usar antes da cirurgia, para você melhorar o seu resultado, para o seu paciente ter uma recuperação visual mais rápida, com uma inflamação menor. Em relação à profilaxia do edema macular em cirurgia de catarata, o que nós temos de estudos? Lembrando que o edema macular cistoide, ele não é uma doença específica, mas sim uma condição clínica, na qual se observa um acúmulo de fluido na retina central. O edema macular cistoide angiográfico é muito mais comum do que o edema clínico, e o pico desse edema macular acontece 4 a 6 semanas de pós-operatório. Ocorre um vazamento dos capilares perifoveais e acúmulos de fluido na camada plexiforme externa e nuclear interna. Clinicamente, o que nós observamos nos pacientes? Uma baixa acuidade visual, algumas vezes metamorfopsia, e ao exame do fundo de olho nós observamos uma perda desse reflexo foveal. E qual a importância, então, por que a gente fala tanto de prevenção do edema macular cistoide na cirurgia de catarata? Porque na cirurgia de catarata moderna, o edema macular cistoide é a causa mais frequente de baixa visual após uma cirurgia não complicada. E existe uma incidência grande de edema macular cistoide angiográfico, que o edema macular angiográfico, ele não altera a acuidade visual, mas nós já observamos alteração na sensibilidade ao contraste, e isso gera uma alteração na qualidade visual dos pacientes, que em alguns casos pode ser prejudicial dependendo da lente que nós estivermos utilizando no caso desse paciente. Já em cirurgias mais complexas, pacientes já operados, cirurgias mais traumáticas, no qual se manipula a íris, ou procedimentos combinados, existe uma chance muito maior de você ter edema macular cistoide clinicamente significativo. E se nós considerarmos que a cirurgia de catarata é a cirurgia mais realizada no mundo, a soma de todos esses pacientes que poderiam ter edema macular cistoide gera um impacto econômico grande. Lembrar o mais importante, aquele paciente que você está fazendo o acompanhamento pós-operatório e você observa o edema macular cistoide, você trata esse edema. O edema tratado ou resolvido não resulta no mesmo resultado visual pós-operatório. Existe uma alteração permanente dos fotorreceptores em muitos casos. E em muitos casos ainda a visão não fica perfeita após a cirurgia. Não chega a ficar 20/30 ou 20/25, o paciente fica por volta de 20/40 e estaciona ali. Por isso é muito importante você fazer essa prevenção. Alguns pacientes com edema macular cistoide, isso até resolve sozinho, mas você não sabe quais pacientes vão evoluir com uma
redução da acuidade visual a longo prazo e quais vão evoluir com visão perfeita. Então, por isso, é fundamental fazer a prevenção. Quais os fatores de risco, então, para edema macular cistoide? Então, nesses casos que eu vou mostrar aqui, a chance de nós termos na nossa cirurgia um edema macular cistoide consequente é muito maior. Então, naqueles pacientes que têm alguma inflamação ou uma doença ocular já pré-existente, por exemplo, uma uveíte prévia, pacientes com glaucoma, eles têm uma chance maior de terem esse edema macular. Pacientes que têm alterações de retina, por exemplo, membrana, epi ou vitro-retiniana, pacientes usuários de prostaglandinas ou outras medicações oculares, os diabéticos. Então, nesses grupos, sim, você não pode esquecer de fazer a profilaxia. Pacientes que a cirurgia é complicada, então, que você manipula mais a íris, tendo um trauma ou um encarceramento dessa íris, naqueles que acontecem complicações cirúrgicas, como ruptura capsular, perda vítrea, quando você tem que fixar a lente, por exemplo, pacientes com cristalinos subluxados, nesses casos, como a manipulação é muito maior, a chance de você ter consequências como edema macular cistoide é muito maior. Pacientes que têm doenças vasculares ou cardiovasculares, da mesma forma acontece, retinose pigmentar, pacientes que têm oclusão venosa prévia, e lembrar sempre, aqueles que tiveram edema macular cistoide no primeiro olho que você operou. A chance desses pacientes terem no segundo olho operado também é muito maior. Então, muito importante você lembrar de fazer a profilaxia. E como nós fazemos o diagnóstico do edema macular cistoide? Nós podemos fazer o diagnóstico pelo exame de fundo de olho, pela biomicroscopia. Em alguns casos, existe um certo grau de edema que a gente consegue perceber a olho nu, né, com as lentes, mas a angiofluorescinografia já foi o parâmetro gold standard para fazer esse diagnóstico há alguns anos no passado, então. Hoje, nós fazemos o diagnóstico somente com o uso do ACT, e lembrando, eu já comentei, o edema macular cistoide angiográfico é muito comum. Isso significa que o paciente tem visão normal, de 9 a 19% dos casos isso acontece, mas o que é importante, pode alterar a sensibilidade ao contraste, prejudicando o resultado visual final com as lentes de alta tecnologia que a cada vez mais nós estamos utilizando em cirurgia de catarata. O que é o edema macular clínico? É aquele que você vê, o edema angiográfico pelo ACT, e tem uma acuidade visual por volta de 20/40. Então, já está acometendo, já está afetando a visão desse paciente. Esse é o grupo que nós vamos tratar. Então, só lembrando, hoje não é tão frequente, nós realizamos angiofluorescinografia somente quando nós não dispomos do ACT, e ele é um excelente meio diagnóstico para avaliar o edema, a presença ou não de edema macular. Então, nós podemos ver esse vazamento capilar perifoveal precoce e o padrão petaloide tardio aqui, com vazamento do perinervo óptico. Isso é característico do edema macular. Pelo ACT, classicamente, nós podemos observar esse espessamento, esses cistos aqui na região macular. Aqui é um paciente com ACT normal, só para nós compararmos. E qual, então, o prognóstico do edema macular? A maioria dos casos tem, sim, resolução espontânea em 3 a 12 meses. Em pacientes com maior risco, com diabetes ou uveíte, a resolução pode levar um tempo muito maior. Então, alguns casos melhoram espontaneamente, mas, como eu comentei, nós não sabemos em qual percentual desses pacientes, em quais desses pacientes nós teremos esse déficit visual permanente que eu comentei, com alteração de fotorreceptores. Eles acontecem num percentual grande, e é por isso a importância de você fazer a profilaxia nos seus pacientes com catarata,
Eu diria em todos os pacientes, mas fundamentalmente naqueles que vocês estiverem operando, que tenham uma acuidade visual melhor pré-operatória, para vocês conseguirem entregar um resultado pós-operatório melhor, ou que vocês estiverem usando lentes de alta tecnologia. Mas eu aconselharia a fazer em todos os pacientes. Lembrando que esse acúmulo de fluido intracelular que acontece no edema macular, ele pode resultar em morte celular, extravasamento de fluido no espaço intersticial e lesão irreparável na retina. É isso que acontece nesses casos que a visão não melhora. E o paciente nunca mais volta a ter 20/30, 20/25 ou 20/20 de visão. Então, como nós fazemos a prevenção do edema macular cistoide no nosso dia a dia? Nos casos de rotina, eu utilizo, ou nos casos de catarata, cirurgia de catarata de rotina, então, pacientes que não têm aqueles fatores de risco que eu comentei, eu utilizo um dia antes da cirurgia e permaneço utilizando esse medicamento por volta de 3 a 4 semanas do pós-operatório. Esse uso é feito uma gota 4 vezes ao dia, o cetorolaco de estrometamina 4 vezes ao dia durante todo esse período. Casos de alto risco, eu utilizo 3 dias antes, a literatura também recomenda isso, 3 dias antes até por volta de 8 semanas nos casos, como eu comentei, que tem risco maior. E como fazer o tratamento do edema macular cistoide? Quando você observa um edema macular cistoide clínico, que hoje é muito mais fácil de observar pelos novos equipamentos, pelo OCT, nós fazemos uma combinação do anti-inflamatório não esteroidal com o esteroidal, ambos 4 vezes ao dia. Esse é o tratamento inicial preconizado. E aí nós acompanhamos esses pacientes. E por que nós voltamos hoje a falar, então, por que esse novo interesse na cirurgia, nos anti-inflamatórios não hormonais? Simplesmente porque a cirurgia de catarata é a cirurgia mais realizada em todo o mundo. E toda a população, principalmente a população do Brasil e a população mundial, está envelhecendo. Essa aqui é a perspectiva de envelhecimento da população e do número de cirurgias de catarata que serão realizadas. Observe que nós estaremos aqui em 2020 até 2050, 2030. Observe como a curva do número de procedimentos é ascendente. Então, é muito importante nós termos armas que nos deem um melhor resultado cirúrgico para esses pacientes. Lembrando que hoje, com a população toda envelhecendo, todos nós teremos mais anos de atividade profissional. Nós queremos uma visão de qualidade, uma visão que nós possamos ter mais liberdade de fazermos nossas atividades, porque o estilo de vida da população nessa faixa etária também mudou muito. Uma pessoa hoje de 60, 70 anos é totalmente diferente do tempo dos meus avós, por exemplo. Essa pessoa é ativa, ela trabalha, ela usa computador, ela viaja, ela é assim, economicamente muito ativa, produtiva, e ela quer viver dessa forma, com qualidade de vida e qualidade visual. E nisso a gente pode ajudar fornecendo uma independência visual melhor para esses pacientes. Então, a capacidade de diagnóstico aumentaram novamente o interesse nos anti-inflamatórios não esteroidais, como eu comentei, o aumento do nível de exigência dos nossos pacientes. Como que é uma cirurgia de catarata, uma cirurgia refrativa é avaliada pelo paciente? Quais os parâmetros que ele tem? Ele avalia o conforto que ele teve durante e após o procedimento, então ele compara com as cirurgias que ele já ouviu falar, dos conhecidos dele, ele avalia a velocidade de recuperação visual que ele teve e a qualidade da visão, a quantidade de visão a que ele chegou. Então, com as Leos Premium, essas lentes de alta tecnologia, e hoje nós fazemos cirurgia de catarata mais precoce.
com uma visão de 20/30, 20/40, dependendo do nível de exigência do paciente, alguns casos até 20/25, dependendo do desconforto que ele está tendo no dia a dia dele, e por isso nós temos que entregar esse resultado visual. Não dá para você operar um paciente com 20/30 e no final, após o seu procedimento, ele ficar pior do que ele estava. Por isso, todo o seu manejo, você tem que entregar esse resultado para ele. Fazendo com que ele tenha uma qualidade visual muito boa, uma qualidade visual um 20/20 ou um 20/25, que seja perfeito e não totalmente com uma qualidade ruim. Lembrando, então, que hoje nós operamos pacientes mais cedo, devemos entregar para eles um resultado melhor. E não adianta você implantar uma lente, selecionar a lente, ter todo aquele cuidado, conversar com o paciente, a melhor lente, a mais cara, se você não tomar cuidado com as pequenas coisas, com esses detalhes pré-operatórios, pós-operatórios, que são fundamentais para que toda a cirurgia seja premium, para que a experiência do seu paciente seja premium. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Muito obrigada. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês e gostaria de estar falando com vocês agora uma abordagem um pouquinho prática sobre a nossa experiência que a gente acumulou ao longo dos anos com a cirurgia refrativa, tá? Então a Marília deu uma aula excelente, muito boa, Marília, parabéns em relação à importância do processo inflamatório envolvendo as cirurgias de catarata e até a refrativa. O que eu queria deixar aqui com vocês é uma mensagem do meu dia a dia, do que a gente pode fazer de melhor para o nosso paciente, principalmente nesse pós-operatório de PRK. Tá? É uma cirurgia que a gente faz bastante e que ela traz para a gente algumas limitações em relação ao pós-operatório. Então é essa dica, esse pulo do gato que eu queria conversar com vocês. O que a gente faz para melhorar esse pós-operatório e dar o melhor pós-operatório do mundo para esse paciente, tá? Que é um pós-operatório super chato. Então eu vou começar dizendo a verdade. É assim, fazendo cirurgia refrativa, o paciente que chega no seu consultório, você vai tentar dar uma boa experiência para ele. Ou seja, ele quer ter uma cirurgia rápida, uma cirurgia indolor e um resultado previsível. E quem dá esse resultado com essas exigências que ele quer é a cirurgia lamelar. Vamos ser sinceros. O LASIK dá um resultado excelente para o paciente e dá o que ele está buscando. Indolor, recuperação rápida e previsível. Ok? Então, na prática, quando entra o paciente no meu consultório, quando você estiver atendendo e tiver a opção de escolher, a primeira opção vai ser sempre cirurgia lamelar. Tá? Então, eu sempre vou indicar a cirurgia lamelar para o meu paciente quando possível. A grande questão é, na dúvida, a dúvida é frequente, a gente já faz cirurgia refrativa há bastante tempo, é a minha área de maior atuação, e eu volta e meia tenho dúvida. Volta e meia eu me pego com alguma dúvida. Em relação à espessura, em relação à curvatura, em relação ao alto grau, são parâmetros que me deixam desconfortáveis de estar criando uma lamela. A gente sabe que a criação da lamela, ela afeta a biomecânica da córnea, ela vai contribuir para um desalinhamento dessas fibras que altera, obviamente, a resistência da córnea. Então, quando eu corto essa córnea, mesmo que mais superficial, a gente vai estar cortando a parte de maior resistência, que é o terço anterior da córnea. Então, na dúvida, eu quero ser o mais inofensivo possível sob o ponto de vista biomecânico. Eu opto pela cirurgia de superfície, o bom e velho PRK, tá? Então, se eu tenho dúvidas de espessura, curvatura, se é um grau alto, se é um paciente jovem, abaixo de 21 anos de idade, eu nem gosto de operar se não tiver estabilidade, mesmo de 21 até os 25, eu vou dar preferência para a cirurgia que vai me dar mais tranquilidade, que vai afetar menos a biomecânica e ter menor chance de comprometimento lá para frente, tá? História de atopia, que está diretamente relacionado com ectasia, eu vou preferir sempre fazer a cirurgia de superfície. Astigmatismos contra a regra, vou preferir sempre a cirurgia de superfície. Assimetria também me deixam desconfortáveis. Irregularidade me deixam desconfortáveis. E por mais que a gente tenha hoje aparelhos, por mais que a gente tenha hoje softwares, por mais que a gente tenha hoje
parâmetros com tomografia, parâmetros até biomecânicos mais modernos, nenhum desses fatores, nenhum desses índices me dá a certeza que eu gostaria em todos os casos. Volta e meia a gente tem dúvida. E na dúvida, eu quero ser o mais seguro possível, que é o meu paciente, é o meu nome, é o meu resultado a longo prazo que vai ser cobrado, tá? E não um resultado imediato. E aí, quando a gente vai fazer PRK, o grande problema do PRK é isso. É o medo do paciente do PRK. Porque a primeira coisa que ele vai fazer é perguntar para você qual técnica. Qual técnica nós vamos utilizar? E aí vem aquela pergunta. A primeira pergunta clássica que todo mundo faz quando chega no seu consultório é: doutor, tem chance de eu ficar cego? Essa é a primeira pergunta, tá? E a segunda pergunta é: vai doer? Todo mundo morre de medo de dor nos olhos. E dói. E o PRK, vamos ser sinceros, é uma cirurgia dolorida, tá? Então, os maiores problemas que a gente tem no PRK são a dor, que é intensa, a fotofobia, que vai persistir às vezes 2, 3, às vezes até 4 semanas, tá? E hoje em dia a vida é isso aí, é computador, é celular, e a luz do computador, do celular, ela incomoda, e pode incomodar alguns pacientes mais do que outros, e durar por, às vezes, 2, 3 semanas, e o paciente ficar extremamente incomodado. E a recuperação visual mais lenta, que a gente fica mais confortável, porque apesar de ser lenta, ela é progressiva, então o paciente vê que está melhorando, tá? Ele tolera isso se você explicar. Agora, tolerar a dor é difícil. Falar que vai doer. Não, vai doer, fica tranquilo. Não existe isso. Então, você tem que se comprometer em diminuir essa dor do paciente, tá? Porque senão ele vai falar para todo mundo que foi a pior experiência que ele teve na vida dele. Ah, valeu a pena, estou enxergando, mas dói demais. Isso assusta todo mundo. A dor nos olhos é realmente um fator que assusta, tá? Então, o que a gente pode fazer? A primeira preocupação que eu vou ter, na verdade, não vai ser com a dor do paciente. A primeira preocupação é, na verdade, garantir que a gente faça uma cirurgia totalmente segura. Primeira coisa vai ser critérios de segurança para definir a técnica. Eu vou definir a minha técnica não pelo que o paciente quer ou não pelo marketing que eu vou fazer fazendo LASIK. Não. Eu vou decidir baseado nos critérios que eu tenho, objetivos e baseado na nossa experiência. Se vai ser lamelar ou se vai ser superfície. E sendo superfície, a primeira preocupação também não vai ser ouvindo o paciente nas queixas de dor, vai ser em relação a evitar problemas sérios. Primeiro, evitar a ectasia, escolhendo a técnica mais apropriada para ele. Segundo, evitar a infecção, usando sempre, no pós-operatório, um antibiótico mais potente. A fluoroquinolona de 4ª geração, 4 vezes ao dia por pelo menos 14 dias. E se o epitélio não estiver fechado ainda em 14 dias, manter essa quinolona, manter esse antibiótico até o epitélio fechar completamente. Tá? Se tiver um pouquinho de erosão, dificuldade para fechar, mantenha o epitélio coberto com antibiótico por esse tempo necessário. Correto? Ok, então em relação ao antibiótico a gente não tem dúvida. Em relação agora à dor, que é o que o paciente mais vai nos importunar, ele vai te ligar, ele vai voltar, ele vai ficar muito incomodado e você vai se sentir mal porque você disse para ele que é uma cirurgia tranquila. Então, o que a gente precisa de fazer? Fazer aqui uma compilação de mecanismos para a gente diminuir essa dor dele. O que a gente juntou nessa experiência que a gente foi acumulando ao longo do tempo? A melhor coisa que funciona é você sempre dar um sedativo oral para deixar ele tranquilo. Essa primeira noite vai ser dura. Você imagina a dor que o paciente tem quando ele vai no seu consultório porque estava soldando e está com aquela pontatinha. Agora não, agora você tirou todo o epitélio. Ele está sem epitélio. Dói de verdade. Tá? Aquelas terminações expostas vão doer demais. Então, é um sedativo oral, alprazolam, que é o famoso frontal, para induzir um pouquinho o sono, o paciente ficar mais sonolento, né? Nem que vai tirar dor, não tem analgesia nenhuma aqui, é só para ele ficar mais calmo, mais tranquilo, tentar dormir um pouco. E associar o anestésico tópico. Aqui entra o risco-benefício. Anestésico tópico, sim, eu dou anestésico tópico para o meu paciente. Não frasco, não receita. Eu vou dar para ele, para não ter perigo dele abusar disso. O que eu faço? Eu pego um flaconete de lubrificante, não é de lubrificante sem conservante, e vou colocar 1/5 de anestésico tópico dentro desse flaconete, para não ter o perigo dele usar mais do que a gente consegue controlar. E vou deixar ele usar, vai dar mais ou menos 2, 3 dias. Durante os primeiros 2, 3 dias, que é quando dói muito. Então, com isso, eu consigo segurar bastante a dor desse paciente, tá? Além disso, o analgésico oral, codeína, não é dar uma novalgina para o paciente, é codeína mesmo, com paracetamol de 6 em 6 horas, codeína de 30, tá? Para o paciente ficar bem analgesiado. Mas anestesiado é só com o flaconete mesmo. Então, ele precisa de ter analgesia e anestesia.
tá? No pós-operatório, para ele ficar tranquilo. E a outra coisa que ajuda bastante é o frio. A compressa gelada, ela ajuda bastante. Ela tem um poder anti-inflamatório e vai ajudar esse paciente sim, tá? Bem, então é uma combinação de medicamentos que a gente usa e que funciona e que a gente observa que o resultado é bom sem correr riscos. Então, dessa forma, a gente consegue abusar um pouquinho desses medicamentos perigosos, o anestésico tópico, mas sob controle, tá? Então, é a gente flertar com o perigo de uma forma muito controlada. Pós-operatório, a questão da inflamação. A dor, ela está diretamente relacionada com o processo inflamatório, tá? Então, a dor, eu vou dar analgésico, agora eu quero evitar esse potencial muito exacerbado de dor, controlando a inflamação. Então, para eu diminuir a dor, eu tenho que controlar a inflamação também, tá? Eu tenho que controlar a inflamação para eu conseguir manter essa cicatriz sobre controle. Eu não posso ter uma cicatriz nem hiper nem hipo, tá? Reativa, senão eu vou ter RASE, senão eu posso ter um defeito epitelial persistente, então eu tenho que manter ela sob controle. Então, para eu moldar, para eu monitorar isso daí, eu vou entrar com anti-inflamatório hormonal, obrigatório, vou tirando gradualmente, tá? E o anti-inflamatório não hormonal. A associação dos dois, do hormonal com o não hormonal, vai dar um sinergismo aqui na córnea também, só que, mais uma vez, eu não posso fazer essa associação forte por mais de 3 dias. Então, eu vou usar o anti-inflamatório, ele é excelente como analgésico, ele dá uma boa analgesia e é justamente naquele período que o paciente precisa, os primeiros 3 dias, tá? Então, é só por 3 dias. O flaconete com anestésicos, no máximo 3 dias. O anti-inflamatório não hormonal, excelente para analgesia, mas não pode passar de 3 dias, tá? Só para vocês entenderem. Como que começa o processo inflamatório? O processo inflamatório da córnea, ele vai começar quando a gente tem qualquer trauma na córnea. A córnea não entende se aquele trauma é para o bem, para melhorar o grau, ou se aquele trauma é realmente um machucado na córnea. Ela não entende. Qualquer trauma gera lesão das células inflamatórias e, consequentemente, quando a célula inflamatória ela morre, ela vai liberar os fatores pró-inflamatórios, interleucinas, fatores de crescimento, que vão ativar a cascata inflamatória. Elas vão ativar essas células inflamatórias que vão estar modulando a resposta cicatricial e, obviamente, estão diretamente relacionados com a dor. Então, vamos lá. Eu tenho que controlar, eu tenho que modular a resposta inflamatória, mas eu não posso inibir completamente. Se eu inibo completamente, se eu inibo essas células marcadas aqui em vermelhinho, que a gente usou um marcador especial, isso aqui é uma microscopia confocal, de um corte lamelar de um coelhinho, um estudo que a gente fez em coelho há um tempo atrás, e que se eu inibir totalmente a replicação dessas células inflamatórias, a migração dessas células inflamatórias, eu vou, obviamente, deixar a minha cicatrização descoberta. Obviamente, a lentidão vai aparecer. E pode aparecer como consequência da lentidão a maior formação de miofibroblastos, que são as células responsáveis pelo RASE. Vem a opacidade. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que controlar isso. É um jogo de força, em que eu tenho que diminuir a inflamação, mas manter a inflamação. Eu não posso suprimir totalmente essas células inflamatórias. Então, aí que vem a combinação dos dois nesses primeiros 3 dias. Só por 3 dias. Ela vai me dar uma redução, porque é muito intenso esse influxo de células nos primeiros 3 dias. Eu não preciso dessa intensidade toda de resposta inflamatória, que é uma das coisas que, inclusive, contribui para o RASE. Então, eu tenho que modular isso e, ao mesmo tempo, controlar a dor. Então, eu consigo isso com 3 dias, 3 vezes ao dia, fazer essa modulação. Tá? Varia de pessoa para pessoa, a resposta ela inflamatória, cicatricial é sempre variável de pessoa para pessoa, mas na média a gente consegue equilibrar bem dessa forma. Tá? Muito cuidado, muito controle, com esse frasco que o paciente tem, vai sentir que dá analgesia e vai ter tendência de querer usar no pós-operatório por mais tempo. Então você tem que realmente ver esse paciente e alertar ele sobre esse risco. Esse é um paciente que a gente viu pós-operatório de transplante, submetido a uma cirurgia refrativa, ou PRK, para redução do astigmatismo, não tolerava lente de contato, não estava com a visão inviável, tinha já feito uma topoplastia, não tinha resolvido, então foi feito o PRK. Mandaram para a gente e pediram nossa ajuda porque o paciente estava com esse quadro que não fechava de jeito nenhum. E a gente conversando com o paciente foi entender que o paciente fez o uso do colírio anestésico e do anti-inflamatório hormonal por quase 2 semanas. Não pode de jeito nenhum. Retarda demais o processo
cicatricial, gera um defeito epitelial que pode persistir como consequência, esse é um outro caso, que pode gerar uma opacidade e geralmente essa opacidade vai ser central, que atrapalha diretamente a acuidade visual. Você está fazendo uma cirurgia para oferecer para o paciente ganho de visão e não pode de forma alguma admitir que tenha qualquer tipo de perda na transparência dessa córnea, tá? Então tudo funciona muito bem se for muito bem controlado, tá? Então essa é a dica, você tem controle total sobre o pós-operatório do seu paciente, acompanhar esse paciente de perto. Primeiro pós-operatório, terceiro pós-operatório, sétimo pós-operatório, 15º em um mês, tá? Acompanha de perto quando você estiver usando essas drogas. A lente de contato terapêutica, ela tem que ser mantida por 7 dias. Não adianta eu querer antecipar, vou tirar a lente, o paciente está desconfortável, ele acha que está doendo por causa da lente. Ah, minha lente está dobrada, minha lente está suja, minha lente está incomodando, minha lente está ressecada. Não, a lente está ajudando, sem a lente fica muito pior. A lente está diminuindo o contato com essa superfície nervosa que está exposta. Então a lente vai só ajudar. Mantém ela por mais tempo, porque esse epitélio ele ainda não está totalmente aderido. Tá? Se você manter ele por mais tempo, a chance de uma adesão mais forte é maior e evitar o risco desse epitélio soltar e voltar para a estaca zero de novo. Outra coisa que ajuda bastante é a lubrificação, principalmente quando o paciente está com a lente de contato, intensa com os lubrificantes sem conservante. Ajuda demais, tá? E outra coisa que a gente pode fazer e persistir por mais tempo no pós-operatório, quando o paciente tem muita fotofobia, é a gente manter um corticoide milesimal, depois que você terminou o corticoide decimal, passar para o milesimal, e aí você pode manter por um tempo maior, tá? É mais no sentido da gente diminuir a fotofobia, que está diretamente relacionada também com o processo inflamatório. Então, o processo inflamatório, ele contribui para a reconstrução, ele contribui para o processo exagerado de reconstrução, que é o RASE, e ele contribui também para a dispersão da luz quando ela passa por essas células que estão com esses miofibroblastos, gerando o que? Fotofobia. Então, se a gente está com muita fotofobia, cuidado, é um indício de que ele pode estar caminhando para desenvolver um RASE. Então, entra com corticoide, mantém ele por mais uns 30 dias, vai reduzindo bem devagarzinho, que vai ter um clareamento da córnea e, obviamente, vai ter mais conforto no pós-operatório para o paciente, tá? Bem, a Marisa falou sobre a cirurgia de catarata, cirurgia intraocular. E eu quero falar agora sobre cirurgia refrativa com o implante de lente fáscica. É outra cirurgia, já é uma cirurgia intraocular, e aí a gente tem que seguir exatamente aquele risco de inflamação intraocular, que vai acometer não só, como a Marisa falou de forma brilhante, a parte de trás do olho, que seria realmente o risco do edema macular cistóide, que vai existir aqui também, mas principalmente nesses casos, a gente tem um risco de um processo inflamatório mais longo, mais crônico. Por quê? Porque essa prega da lente, as lentes de prega iriana, elas podem gerar uma reação iriana, uma reação inflamatória que pode ser persistente. Então pode gerar uns quadros até de um leve POC, pode gerar uma reação inflamatória, que você vê mesmo, células inflamatórias, depósitos, né, de células inflamatórias atrás da lente, e um quadro de uma uveíte que pode, inclusive, persistir. Tá? Então, para prevenir isso, um pós-operatório excelente, uma combinação é você usar sempre, óbvio, o antibiótico potente, manter ele por pelo menos 10 dias. Nesses casos, eu gosto até de manter, às vezes, um pouco mais, até eu ter certeza que está totalmente selada aquela incisão, já tirou os pontos, está tudo bem. Que a gente, às vezes, tem que dar um pontinho quando usa artesã em vez da artiflex. E o anti-inflamatório, imprescindível você usar o anti-inflamatório hormonal. E, nesse caso, combinar com o anti-inflamatório não hormonal, o anti-inflamatório, o alacular ou teragesic, que vão dar uma excelente cobertura para esse paciente, para a gente poder manter esse paciente protegido. Então, basicamente, é proteger o paciente, não deixar ele ter uma inflamação muito intensa, não deixar ele ter realmente essa exposição desnecessária à dor, exposição desnecessária aos riscos da formação do RASE e, por outro lado, dar o máximo de conforto possível para esse paciente. Então, é a gente brincar com as drogas com controle absoluto. Então, a gente tem brincar de anestesista, né, controlando o limiar de dor e controlando a resposta cicatricial. Então, isso aí é o grande segredo do pós-operatório para te dar retorno, para esse paciente conseguir voltar com você feliz e dizer que valeu a pena, que sofreu um pouquinho, mas foi tolerável e que faria de novo. Essa é a resposta que a gente quer, que ele faria de novo, porque valeu a pena, não foi tão sofrido assim, tá? Muito obrigado pela atenção.
Eu vou mostrar, então, um caso clínico de catarata agora. Trata-se do paciente JLSN, de 64 anos, do sexo masculino. Ele veio por uma segunda opinião no meu consultório, havia realizado uma cirurgia de catarata no olho esquerdo há 55 dias num outro serviço em São Paulo. Se queixava de uma mancha no centro da visão que havia iniciado 20 a 30 dias após a cirurgia do olho esquerdo. Nesse olho havia sido implantada uma lente trifocal Panoptix e de antecedentes ele tinha a hipertensão e pré-diabetes somente. O exame de entrada na minha clínica, esse paciente apresentava uma visão de 20/100 em ambos os olhos e o olho esquerdo, que era o olho operado, ele não lia J6, ou seja, a visão estava ruim para longe e para perto com a lente Panoptix. Pressão intraocular estava normal, no olho direito ele tinha uma catarata, e no olho esquerdo, observando a cirurgia, tecnicamente a cirurgia tinha sido super bem realizada, a lente estava em posição centralizada, não se observava opacidade de cápsula posterior. Aqui está uma foto da biomicroscopia desse paciente, mostrando a lente numa posição perfeita, alinhada, cirurgia, sim, com primor. Aqui um videozinho, o mapeamento de retina do olho direito normal, do esquerdo, o que se observava? Um edema macular que já era visível ao meu exame de fundo de olho. Nesses pacientes, eu já introduzo imediatamente o anti-inflamatório não hormonal, então deixei a receita para ele de cetorolaco de trometamina, 0,5, 4 vezes ao dia, e acetato de prednisolona, 1%, 4 vezes ao dia. Então, Toragizic Ofta, 4 vezes, acetato de prednisolona, 4 vezes. E eu tinha um compromisso naquele dia, fui para casa e deixei o paciente com a receita e pedi para um colega da clínica fazer o ACT. Deixei a receita com ele, o colega fez o ACT do paciente, então olho direito normal, olho esquerdo, a gente pode observar aqui um aumento da espessura, comparado, 219 no direito, 498, mostrando uma região bem elevada aqui na área central. E o colega fez o ACT e prescreveu um outro anti-inflamatório não hormonal e acetato de prednisolona 1%. Esse anti-inflamatório não hormonal não é o que eu uso de rotina nas minhas cirurgias, não é o que eu tenho experiência para o tratamento do edema macular cistoide, e observando que ele tinha feito isso, eu pedi para a secretária ligar para o paciente e falar para ele utilizar a receita exatamente como eu tinha prescrito. O paciente não fez isso, voltou com 15 dias de tratamento, apresentando uma visão sem correção, aqui, desculpa, é no olho esquerdo, de 20/100, então a visão estava mantida. E aí, então, eu troquei a medicação e optei por aguardar mais um pouco para esse paciente, para observar um efeito real dessa medicação que eu tenho costume. Então, mantive a prescrição inicial que tinha dado e pedi retorno em 15 dias. Nesses pacientes, eu sempre faço o tratamento clínico primeiro. E o que nós observamos 15 dias após? No olho esquerdo, esse paciente tinha 20/40 de visão, então já apresentava uma melhora da região, uma redução do edema, vocês podem observar, era 400 e alguma coisa, o restante estava mantido. Esse foi o ACT, mas nem precisaria do ACT, porque nós já conseguimos observar pela visão do paciente. Eu mantive a medicação desse paciente, mas a visão não evoluiu além de 20/40. Então, esse paciente ficou com 20/40 de visão, mesmo tendo feito o tratamento do edema macular cistoide.
Então, eu gostaria de lembrar que o edema macular cistoide acontece em 1 ou 10% do caso, dependendo do risco da sua cirurgia, das comorbidades que esse paciente tem, das medicações que ele usa, de quão grande foi o trauma cirúrgico que ele sofreu durante a manipulação, durante o procedimento, e que essa é a causa mais comum de baixa acuidade visual após a cirurgia de catarata e que a visão pode, em muitos casos, não ficar ideal mesmo após você tentar fazer o tratamento dessa alteração. E então é por isso que eu uso o anti-inflamatório não hormonal na prevenção do edema macular cistoide em todos os meus pacientes. E esse é um conselho que eu gostaria, uma dica que eu gostaria de dar a todos vocês, para vocês terem uma evolução pós-operatória melhor nos seus pacientes de catarata. Então, eu utilizo o cetorolato estrometamino, uma gota 4 vezes ao dia, iniciando nos casos de rotina, 1 dia antes da cirurgia e mantendo por 4 semanas. E essa é a novidade que vem para o mercado hoje, que a gente está lançando aqui, o Toragesic Ofta, que é na concentração 0,5, e é uma excelente medicação para ser usado tanto na prevenção, como eu mostrei, como no tratamento do edema macular cistoide dos nossos pacientes de catarata. Essa medicação veio, então, acrescentar na nossa rotina pós-operatória. E como é que eu faço no geral, no pré-operatório dos meus pacientes? Então, eu uso uma quinolona de 4ª geração, o corticoide e o anti-inflamatório não hormonal, 4 vezes ao dia. Tá? Então, a associação, ele fica sempre com 2 medicações. Uma medicação, que é a associação de quinolona com 4ª e corticoide, e o anti-inflamatório. Com 7 dias, eu troco essa medicação, então ele fica somente, eu tiro a quinolona e deixo o corticoide e o anti-inflamatório, lembrando que é fundamental utilizar 1 dia antes da cirurgia para casos de rotina e nos casos de maior risco, usar pelo menos 3 dias antes da cirurgia. A prevenção, então, do edema macular cistoide é parte essencial da minha cirurgia de catarata. Eu realmente vejo uma diferença usando e não usando o hormonal. Eu consigo perceber se o paciente se ele está usando o colírio ou não, no jeito que ele lê, na visão que esse paciente tem, de tanto que faz 13 anos que eu uso anti-inflamatório não hormonal nas minhas cirurgias de catarata, e isso, para mim, é uma coisa fundamental mesmo. Gostaria de agradecer a Ofta e a USP pela oportunidade de estar falando aqui para vocês e estou à disposição para as dúvidas agora. Ok, estamos com várias perguntas e respostas aqui, as perguntas, e estamos com o professor Remo também nos assistindo aqui nessa parte de perguntas. Para te situar nesse momento de catarata e refrativa, eu acho que uma pergunta mais fácil para iniciar seria sobre prova d'água e a paquimetria, que pergunta que ficou da outra vez nem foi respondida. É a única coisa que achei que ligava uma coisa que a outra. Devemos fazer uma correção da prova d'água dependendo da paquimetria alta ou baixa e como fazer? Professor Remo. Bom, Mirko, você sempre me pega, né? Pergunta fácil. Bom, essa é uma pergunta muito boa e ela expressa um cuidado muito grande que você deve ter ao interpretar as pressões intraoculares. Mas vejam, o paciente que tem um glaucoma, ele tem uma pressão, qualquer que seja verdadeira ou não, porque a córnea interfere com isso, a espessura corneana, a curvatura corneana, a esteresis corneana, não é só a curvatura, não, a esteresis também. Esse conjunto de parâmetros dão o resultado final na tonometria de Goldman. Então, o paciente que tem um glaucoma e tem uma pressão de 20 com uma córnea fina, é possível, não obrigatoriamente, que a pressão dele intraocular seja muito maior que essa. Mas a pressão que nós conseguimos medir é 20. Então, segue-se o mesmo critério. Faça a prova de sobrecarga hídrica, vê se o pico vai ser sempre a elevação da pressão em função do que o paciente tinha, e esse pico deverá ser abaixado com a regra dos 2 milímetros.
Se o paciente tem uma lesão moderada de 18 milímetros, se tiver, aliás, inicial de 18, moderada de 16 e avançada de 14. Mas se o paciente tiver qualquer fator de risco, como córnea fina, por exemplo, ele deve pegar o parâmetro mais baixo dessa regra de 2 milímetros. Ou seja, de 18 seria aceitável, mas o ideal seria 14. Se o paciente precisava de uma pressão de 16, com córnea fina, o ideal seria 14. Se a pressão for um glaucoma avançado e a pressão for 14, a pressão aceitável 14, o ideal seria 12. E seguir esse paciente. É simplesmente isso. Não dá para você dizer só por córnea fina que aquela pressão não é verdadeira. Eu tenho 30% dos meus pacientes com córnea fina tem a pressão medida pelo Goldman igual a medida pelo Hora. Porque existe, como disse, existe curvatura, existe tereses e outras coisas mais. Marcelo, quanto tempo antes ou depois da catarata pode ser feita uma cirurgia refrativa? Ótimo, muito boa pergunta, Mirko. Funciona assim, essa cicatriz da catarata, ela só pode ser exposta à pressão do microcerátomo, tá? Aquela pressão do vácuo, depois de 30 dias. Antes disso, corre o risco dela abrir, tá? Quer seja com LASIK convencional, com microcerátomo, ou com o laser de Fento II. Então, só depois de 30 dias você consegue fazer essa cirurgia com tranquilidade. Antes disso, eu já vi casos em que a incisão abriu, tá? Durante a cirurgia você teve sidle, teve perda de líquido intracameral durante a exposição ao vácuo. Então, LASIK só depois de 30 dias. O PRK não, você poderia fazer antes, mas não seria bom você ter essa pancada, essa dupla pancada inflamatória antes de 30 dias também. Então, na dúvida, como você até pode ter algumas induções de astigmatismo pela própria incisão da catarata, a gente prefere sempre esperar 30 dias para ter uma estabilização refracional também por causa dessa incisão. Então, pela incisão, abrir e pelo astigmatismo induzido pela própria incisão. Então, pelo menos 30 dias. Amarilis, o efeito do medicamento na concentração de 0,4 equivale à concentração de 0,5? Sim, o efeito das duas concentrações já foi comprovada pela literatura que ambas são eficazes quando você usa associado ao corticosteroide. Professor Raymond, por que os americanos não fazem mini curva e prova de fabricar? Essa pergunta é clássica, né? Essa pergunta eu acho que em todos os eventos tem. Isso mostra o estrangeirismo do brasileiro, aquilo que é só bom quando é feito fora. É triste isso, porque nós temos grandes brasileiros aqui. Mas a pergunta eu tenho gravado, mas não foi liberado para eu dizer. Mas todos eles, todos, absolutamente eles não fazem mini curva, eles não fazem pesquisa de 24 horas, eles não fazem a prova d'água, pelo mesmo motivo, as três coisas pelo mesmo motivo. Eles me dizem, e isso foi a presidente da Associação Americana de Glaucoma, que por $20 eles não vão gastar, eles não podem, não é que não vão gastar, não podem pagar as pessoas que fazem, nem a eles mesmos. Tão simples como essa. No GAIN não se faz, no PEN, quer dizer, não tem como fazer. É obrigatoriamente isso, e não fazem, e por isso que tem uma incidência de 15% a 20% de cegueira com pressão baixa, que não é baixa, eles não pegam um pico, em todos os centros americanos. Todas as estatísticas dão uns 20%, ou seja, em cada 6 pacientes, um fica cego em 6 a 10 anos por isso. Marcelo, quando te fala sobre crosslinking, o pós-operatório pode ser comparado com o PRK? O pós-operatório do crosslinking é um pouquinho diferente, tá? O pós-operatório do crosslinking tem uma coisa mais chata, que é a fototoxicidade da luz ultravioleta. Ela é mais tóxica ainda, tá? Então, a recuperação do crosslinking tende a ser um pouquinho mais chata. E o mecanismo você tem a desepitelização normal também, e o mecanismo de remodelação após o crosslinking também é diferente do PRK. Tá? No PRK vai ter um influxo grande de células para tentar cobrir aquela região próxima ali do epitélio, né? E um acúmulo grande de células basicamente nessa região, submembrana de Bowman. E
depois ali da membrana basal, basicamente você não tem mais células acumulando. Com o crosslinking, você tem acúmulo de células inflamatórias em toda a espessura da córnea. Ela vai atingir uma profundidade muito maior. Então, ela gera uma inflamação um pouquinho maior, mais persistente do que o PRK, e, basicamente, ela vai gerar uma flutuação de visão um pouquinho maior. Apesar de não mexer na refração, ela gera uma flutuação um pouquinho maior. Vai dar a mesma dor, ou às vezes até um pouquinho mais intensa, e os mesmos medicamentos que a gente usa para o PRK, a gente pode usar também para o crosslinking, tá? Só tomar bastante cuidado, porque às vezes o crosslinking vai ser ainda mais lento do que o PRK, principalmente quando é o crosslinking convencional, de 30 minutos, que você vai expor o paciente por uma aplicação de 30 minutos. Então é uma toxicidade ainda maior do que quando você faz ele com fast linking de 10 minutos. Marcelo, e você recomenda a associação de PRK com crosslinking? Então, isso é uma ótima pergunta, Mirko. A gente começou a fazer isso, fizemos alguns casos, começamos alguns protocolos, e eu vou ser muito sincero com todos que me perguntam. Não vale a pena. É extremamente arriscado para o paciente, porque o pós-operatório a longo prazo, depois de 4, 5 anos, começa a ter invariavelmente uma alteração na biomecânica dessa córnea. Ele começa a gerar um aplanamento que pode ser progressivo, inclusive. Não é um aplanamento desejável, regular, é um aplanamento assimétrico, tá? Que pode ser progressivo. Então, em todos os casos que a gente fez o crosslinking com PRK, a gente observou um leve aplanamento. Em casos mais atípicos, observamos um aplanamento muito significativo, que em 3 deles levou, inclusive, a necessidade de transplante de córnea. Não fazemos em nenhuma hipótese, nem com FAST, nem em tempos separados, não fazemos associação de PRK com cross. É uma toxicidade muito maior e a longo prazo gera esse efeito de aplanamento progressivo e irreversível. Amarilis, no caso de edema macular cistoide no pós-operatório de cirurgia de catarata, há quanto tempo usar anti-inflamatório não hormonal e como seguir esse paciente? No pós-operatório de rotina, eu uso 4 semanas. Se esse paciente teve edema, um edema, como esse paciente do caso que eu mostrei, nós usamos, a princípio, uns 30 dias e eu vejo qual foi a resposta, se houve melhora da visão do paciente, vou acompanhando a visão e com os exames. Às vezes o ACT, né, no caso, por exemplo, desse paciente, ele já houve uma resolução do edema, mas muitas vezes você mantendo a medicação, as medicações, a visão ainda continua a melhorar um pouco. Então, eu persisto, deixo uns 3 meses, pelo menos, usando o anti-inflamatório não hormonal associado ao corticoide, nunca esquecer de acompanhar a pressão ocular desses pacientes, eles entenderem que eles têm que vir nos fazer esse acompanhamento. E aí eu vejo a hora que estacionar a melhora da acuidade visual, eu deixo algum tempo mais, tipo 15 dias, um mês, e já vou reduzindo gradativamente as medicações e observo se a visão fica estabilizada. Marisa, também na sequência, quando faz o tratamento clínico do edema macular e quando fazer o tratamento com injeção intravítrea? O edema é menor que 6 meses, o edema macular, a história é a menos de 6 meses. Na verdade, sempre eu acabo tentando o tratamento clínico. Quando pelo ACT você já tem um edema mais crônico, que você observa com muitos cistos, às vezes vale a pena, ou pacientes diabéticos, por exemplo, raramente vale a pena você fazer injeção inicialmente. Então, sim, praticamente todos os casos eu tento tratamento clínico inicial e eu posso dizer para vocês que com essa associação anti-inflamatório não hormonal e corticoide 4 vezes ao dia, paciente aderindo ao tratamento, existe uma melhora em mais de 90% dos casos sem necessidade de uma terapêutica mais invasiva. Professor Raymond, você usa prova de sobrecarga hídrica em pacientes operados com as pressões baixas? Sim, antes de responder isso, só queria fazer um agradecimento à OFTA, que eu não fiz ainda, agradecer a Carlete, o Puli, a Joyce, parabenizá-los, e eu, a partir de amanhã, vou comprar a ação da OFTA. Porque se a queda de 30% do mercado, vocês sobem 24%, imagino quando o mercado subir. Pode ter certeza que eu vou comprar. E deixa uma pergunta para o Carlete depois responder
Por que o nome Toragesic? Gesic a gente entende analgesia, mas o Torá, depois você responde para a gente. Agora, voltando à pergunta do Mirko. Mirko, sempre que você pode medir uma pressão baixa no paciente operado, e óbvio, o paciente foi operado porque ele tem um glaucoma grave e não solucionou-se com os outros métodos de tratamento. Então, é um paciente grave. O paciente pode ter pressão baixa, a fístula aparentemente boa, e você faz a prova d'água e a pressão vai a 24, 23, ou coisa parecida. Então, esse paciente é o paciente ideal para você fazer a laser gone puncture, escrita por nós e já publicada no JAMA, com o Bob Rich como parceiro disso. Então, é fundamental no paciente operado você fazer toda vez que vai medir a pressão, faça a prova d'água, porque é a única forma de você saber qual é o pico de pressão desse paciente e se a sua cirurgia está começando em vias de falência. Aliás, tem vários trabalhos, não meus, publicados usando a prova de sobrecarga hídrica para ver a patência da cirurgia do glaucoma. É uma pergunta bem especial para o Marcelo. A cirurgia refrativa é contraindicada para o paciente com hipermetropia que já realizou cirurgia de estrabismo? Uma ótima pergunta, uma pergunta difícil, tá, Mirko? Basicamente, todo estrabólogo vai falar, não faça. Toda pessoa de bom senso vai falar, não faça. Só que na prática, o que acontece é o seguinte, na prática, a gente tem como fazer um teste para a gente verificar isso, né? Fazer uma avaliação, de preferência com o próprio colega estrabólogo, para a gente ver o nível de acomodação, para a gente ver o grau correto, fazer essa análise. Agora, o mais importante é deixar o paciente entender o seguinte, que se você fizer essa cirurgia de hipermetropia dele e tiver um residual que pode ter, que frequentemente tem, ele vai aceitar usar o óculos para esse erro residual. Se é uma hipermetropia significativa, que incomoda ele sob o ponto de vista estético, ele vai topar fazer a cirurgia, mesmo que tenha que continuar usando os óculos, só que vai ser um grau com uma refração muito menor, então ele acaba aceitando que ele provavelmente precisará desse óculos para não descompensar, porque esse pequeno resíduo pode gerar descompensação dele. Então é uma questão de conversar com o paciente e entender o que ele quer, se ele entende essa necessidade de provavelmente continuar usando óculos para a leitura que seja, para as atividades de perto. Então, nesse caso, se ele topar, você pode fazer, e na pior das hipóteses, ele vai usar o óculos para aquele grau residual e vai ter o mesmo efeito que o óculos tinha antes, só com um óculos muito mais fino. Tá? Então, o risco é esse, é o paciente continuar precisando do óculos. Não é que vai piorar a cirurgia, vai piorar o estrabismo, vai piorar se não tiver corrigido, mas corrigido vai dar exatamente o mesmo resultado. Então, é basicamente conversar com o paciente. Só que a maioria do paciente vai falar, não, eu prefiro não operar então, já que vou ter que precisar continuar usando óculos, tem esse risco alto de continuar usando óculos, que é verdade, um risco alto, a gente, muitas vezes, tem que ser claro com o paciente, ele prefere não operar. Então, é a questão de conversar com o paciente e ver o que ele está querendo. Não é que é proibido, é que é não recomendado. Melhor, para quem não quer correr risco, não opere nesses casos. E se quiser realmente entrar nesse jogo com o paciente, de ver o benefício que ele vai ter, deixar ele ciente que ele vai precisar do óculos no pós-operatório, nem que seja para quando estiver fazendo atividades de perto mais prolongadas. Bom, nessa linha de riscos-benefícios, o colega de Londrina pergunta se o uso de anestésico não seria bom evitar, sabendo a sua toxicidade para o epitélio. Marcelo. É uma ótima pergunta também, porque é o seguinte, teoricamente você não deve também usar o anestésico no pós-operatório de uma cirurgia corneana. Por quê? Porque ele, obviamente, é tóxico, ele, obviamente, vai retardar o processo cicatricial. Então, ele pode gerar um problema. Da mesma forma, até que o anti-inflamatório não hormonal pode gerar um problema, da mesma forma, até que o anti-inflamatório hormonal pode gerar um problema. A questão não é o que ele pode gerar, é em que situação que ele vai gerar, em que dose e por quanto tempo que ele vai gerar o problema. Então, o anestésico é bem-vindo, desde que você tenha total e absoluto controle do tempo de uso daquela exposição. Por isso que eu preparo e entrego na mão dele. Recebi até por WhatsApp alguns colegas me perguntando como que você prepara, porque realmente você tem que preparar na seringa, medir, para não correr o risco do paciente ter uma superdosagem, que seria perigosíssimo. Então, a colega de Londrina está certa, na dúvida não usa, mas se você quer ter um diferencial, pegando carona na frase do professor Remo, no pain, more gain. Entendeu? Então, se você consegue dar no pain para esse paciente, você tem more gain. No pain, more gain. Então, vamos inverter a frase. Você quer deixar o paciente feliz, ganhar mais com isso, tira a dor dele. E aí tem que ter realmente bastante
controle sobre pós-operatório. Eu tenho mais um comentário que não é bem pergunta, mas vamos soltar para ver o que dá. Numa recente transmissão para a Columbia University, o professor Ramos falando sobre esse implante, gerou um comentário do Dr. Dar Salma, que fala, eu vou traduzir, que parece que o novo implante do AMED, que chama ClearPath, foi definitivamente inspirado pelo Suzana. Os dois são feitos de silicone, o Suzana parece com diâmetro menor e definitivamente mais interessante. O que você comenta sobre isso, professor Remo? No começo eu fiquei chocado porque eu estava junto com o Paul Berg quando ele encontrou com o Ahmed e ele sugeriu ao Ahmed, olha, por que você não faz um implante parecido com esse, que tem os pezinhos, etc. Eu quase puxei a orelha do Paul Berg e falei, isso não se faz, né, Paul Berg? Isso mas tudo bem. 2 anos depois, eles lançam o ClearPath, que nada mais é que é quase o meu. Isso vai chocar os estrangeiristas de novo. E o pessoal fala, não, mas o valvulado é sempre melhor, não sei o quê. Não, esse upgrade do Ahmed é não valvulado. E todo mundo sabe que o não valvulado tem muito mais eficiência do que o valvulado. Só alguns brasileiros não sabiam. Mas agora com esse upgrade do Ahmed para o não valvulado, foi bom, é uma confirmação, como Bardel, mas o Jack Schoff, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou, Remo, não fica chateado com isso, porque isso é um atestado de que tua obra está sendo imitada, ou seja, ela é muito boa. E daí eu fiquei mais tranquilo, fui tomar um vinho. Isso quer dizer que americanos vão começar a implantar seu Suzano UF agora? Eles pediram para começar a fazer os testes lá. O implante teve uma recepção muito grande, porque o tubinho, por mais que o Ahmed tentou copiar, o tubo no nosso é muito mais fino, e a espessura do nosso é muito mais fino, que é muito mais fácil de implantar, e menos risco de toque corneano, iriano ou de cristaliniano, com muito menos complicação, como mostrou a comparação que nós apresentamos lá. 30% de complicação no Ahmed, 6% de complicação no estudo feito pela Paulista de Medicina e 4% de complicação feito no estudo pela USP. Amarilis, quais situações vocês plantam uma lente que alguém ou você colocou no olho? Em quais situações? Se ela está descentrada, eu explanto. Das lentes premium, uma multifocal, por exemplo, se eu não consigo contornar de forma nenhuma a insatisfação desse paciente. É nesse sentido a pergunta, Mirko? Você está... Assim, é muito complicado, por exemplo, esse paciente que implantou uma multifocal, teve um edema macular. Ele não está totalmente satisfeito. Esse paciente, até hoje, ele não quis fazer o outro olho. Então, você fica com um problema na mão. Eu tento, da medida do possível, assim, lidar com todas as possíveis variáveis, observo se todas as outras, olho seco, se ele tem blefarites, se tem alguma opacidade de cápsula, se tem alguma coisa que eu possa tratar, deixo com lubrificante. Depois de fazer tudo isso, esperar pelo menos 6 meses, aí eu explico muito para o paciente os riscos de um explante de lente intraocular, e implante, ele vai perder a visão de perto que tem, e quando eles ouvem isso, eles já não querem mais fazer, mesmo que a visão de longe não esteja tão boa. Varia muito, óbvio, de paciente para paciente, mas somente em último caso eu indico o explante mesmo. Marcela, quando parar de fazer retoques na cirurgia recuperativa? Nossa! Agora que pegou, Marcelo. O retoque, infelizmente, a gente tem que sempre tomar muito cuidado com o retoque. Ele nunca vai dar o mesmo resultado que a cirurgia original. Tá? A cicatriz em cima de uma cicatriz é diferente. Ela é mais imprevisível. E as chances de você ter uma hipercorreção é muito maior.
Então, quanto mais a gente evitar o retoque, melhor. Então, eu não gosto de fazer mais de 2 vezes. E só nos casos que são realmente necessários. É fazer o paciente entender que a cirurgia não é matemática, ela é biológica. Ela serve para a gente melhorar a qualidade, melhorar o grau, não para zerar o grau. Então, eu não vou nunca plantar essa ideia no paciente de que a gente vai tirar os óculos, que tem que ser perfeito, que tem que ser realmente plano. Tem que ser 20 happy. É deixar o paciente feliz com o que ele tem, com o máximo que o corpo dele permite, para deixar ele com essa consciência, essa certeza de que aquilo ali tá bom para ele, e às vezes o bom é inimigo do ótimo. Então, e com calma nessas indicações de retoque. Professor Reon, para deixar o pessoal mais feliz, tem algum estudo? Pode ser feita a prova de sobrecarga hídrica com outro líquido? Essa é uma boa pergunta, viu? Nós fizemos com água. Eu acredito que qualquer volume de líquido não alcoólico vai ter o mesmo efeito. Mas alcoólico não, porque o álcool tem influência na pressão. Agora, aproveitando a dica, o Marcelo me deu também uma dica grande. Os agulhamentos, que a gente fala para o paciente, nós vamos fazer um agulhamento porque a tua cirurgia falhou. Eu não vou mais falar agulhamento, o paciente assusta, vou fazer um retoque. Isso é uma dica para todos os glaucomatólogos, né? Boa. Bom, vocês tiveram a oportunidade de conversar com 3 nomes importantíssimos, um dos maiores oftalmologistas e glaucomatólogos do mundo, e professor titular da oftalmologia USP, professor Remo Suzana Júnior, Marcelo Neto, na área de cirurgia também pela USP, e chefe do serviço de catarata da oftalmologia Marisa Laquia. Isso foi a edição de Mind the Gap à noite, e vocês estão convidados para a próxima e última edição especial na semana que vem. Nós temos já 5 nomes aqui sorteados que ganharam a inscrição para o Congresso da USP, e eles são, só um segundo, vou procurar aqui na tela. Rogério Ferrari, de São Paulo. Rio Grande do Sul, Otávio Martinez Cruz. Mari Parker, de São Paulo. Diacir Andrade de Oliveira, Ceará. E João Carlos Gonçalves, também de São Paulo. Parabéns a todos. Esperamos vocês na próxima edição Mind the Gap, na semana que vem, na quarta-feira, às 20 horas. Boa noite. Mind the Gap. Mind the Gap.